Shalom, meus queridos, tudo bem? Meus queridos, vamos continuar o nosso estudo da Yomi, ainda no Tratado de Berachot. Agora, Yud Bet, ou seja, 12, Amud Aleph, Amud Bet, ou seja, página, lado A e lado B, né, da página 12, 12A, 12B. Então a gente vai continuar sobre o que a Guimarães estava falando sobre a questão das bênçãos que devem ser ditas antes por exemplo, do estudo. Daí vão comentar sobre o que se deve fazer antes. Daí vai ter várias opiniões e vai ter esse marloquet. E a Guimarães vai continuar, né, explicando sobre o que Rabi Zerika aprendeu a partir do ensinamento de Rabi Shimon. Ela diz o seguinte: Ela e amat ahavarabá havuanim mi berachot en meachvot zo etzo. Mas se dissermos que eles recitaram ahavarabá, de onde aprendeu Rabi Shimon ben Lakish, que as bênçãos, de onde que aprendeu Rabi Shimon ben Lakish, que as bênçãos não substituem entre si. Pois talvez poderíamos argumentar que eles não disseram Yotzer ó. Quem não disse? Eles disseram. A gente aprendeu no Daf Yomi de ontem que eles estavam falando sobre a questão dos Kohanim, né? Que eles citavam. Que eles não disseram Yotzer ó, porque não havia chegado a hora de recitar Yotzer ó, que forma luz. Somente pode ser recitado após amanhecer. Naquela ocasião ainda não havia amanhecido. Mas quando chegou a hora de Yotzer ó, eles disseram essa bênção. Ou seja, não aprenderíamos que as brachot não obstruem, mas que não podiam recitar uma delas e, portanto, não fizeram. Ou seja, Yotzeó, de acordo com isso, seria somente quando tem o amanhecer. Então, eles fizeram a Havarabá, não Yotzeó. Se Rabi Shimon ben Lakish aprende deste caso que as brachot não se obstruem, é porque ele argumenta que a brachá ou berachá lá recitada era Yotzeó, embora não tenha dito explicitamente isso. Vei miklala mai, dei miklala leolan ahavarabá. E se é somente deste contexto que Rabi Zerika conclui que Rabi Shimon ben Lakish disse que se trata Abrahá de Yotzeó. Que se trata de Abrahá de Yotzeó? Pois se aprendemos deste contexto, também poderíamos concluir. Certamente Rabi Shimon ben Lakish disse que lá recitaram Abrahá Ahavarabá. E quando chegou a hora de citar Yotzeó, recitaram. E o que significa as bênçãos não se obstruem entre si? A ordem das bênçãos. Podemos dizer que o Rabi Shimon ben Lakish aprendeu foi que a ordem das brachot não obstrui o cumprimento da mitzvah. Assim contestamos, né, a conclusão de Rabi Zerika. Vekorim aseret hadbrot shema vehayin shamua vayomer emet vetsiv ve'avodah uvikat kohanim. Então, a Guimarães vai trazer de novo como é que era o serviço dos sacerdotes no Beit HaMikdash. E recitavam as 10 palavras, conhecido como os 10 mandamentos, e os 3 parágrafos do Shema. Vehaim Shamoa, Vayomer, e as bênçãos Emet Vetsiv, e a bênção sobre o serviço, e a bênção dos Kohanim, Birkat Kohanim, e a bênção sobre o serviço, e a bênção dos Kohanim. Disse Rabi Yudá que disse Shmuel, mesmo nas fronteiras, ou seja, fora do templo, as pessoas quiseram recitar dessa forma, mas isso já foi abolido pelos sábios para evitar os argumentos dos hereges, pois os hereges argumentavam que somente as 10 palavras foram dadas por Deus, e não o restante da Torá, enfatizando este trecho mais que outros. Sábios estariam fortalecendo o argumento destes hereges. Então, por que a gente não recita as 10 palavras? Né? Conhecido hoje como os 10 mandamentos. É uma tradução errada, eu nem diria uma tradução. Porque naquela época existiam esses hereges que iam dizer, olha, Deus somente deu as 10 palavras. E, não obstante isso, muita gente acredita, né, inclusive por essa tradução, não é tradução, isso nem chega a ser tradução,
que quando fala 10 mandamentos, a pessoa imagina quantos mandamentos que Deus deu? 10 mandamentos. Ali não é Aseret HaDevarim, as 10 palavras, mas traduziram como 10 mandamentos. Incluiu na mente do povo que só existe 10 mitzvot. Então, Rachamim tiraram essa prática para que não fortalecesse o argumento desses hereges que somente Deus deu as 10 palavras, os 10 que seriam somente os 10 mandamentos. Assim também ensina Baraita. Rabi Natan diz: nas fronteiras, fora do templo, pediram para ensinar deste modo, mas isso já foi abolido pelos sábios para evitar os argumentos dos hereges. Então trouxeram essa Baraita. Fora do templo, os judeus queriam fazer assim, mas os Rachamim proibiram. Rabá Bahana Savalimi Kebenehu Besura Amalei Rav Chizda Keva Bitlum Bnet Tarmut Haminim Ameima Savá. Rabá Bahana pensou em instituir que se recitasse deste modo em Sura, mas disse Rav Chizda: isto já foi abolido pelos sábios para evitar os argumentos dos hereges. A Meimá pensou em instituir essa liturgia em Nehadea, mas disse-lhe Rav Ashi: isto foi abolido pelos sábios para evitar o argumento dos hereges. O Veshabat Mosifim Berachá Achat Lemishma Hayotse Mai Berachá Achat Amar Abdi Helbo Nishma Hayotse Omer. E quando era Shabat, acrescentava uma bênção do turno que deixava. Qual era esta brachá ou brahá adicionada no Shabat? Disse Rabi Helbo: o turno que deixa o serviço do templo diz ao turno que entra: aquele que faz com que seu nome habitasse nessa casa, ele fará com que habite entre vós o amor, a fraternidade, paz e amizade. Assim, aquele turno de Kohanim que dizia isso para o outro turno que vai começar. Aquele que faz com que seu nome habite nesta casa, ele fará com que habite entre vós o amor, a fraternidade, a paz e a amizade. Makom Shamru Leharir Peshta Reichadeka Naket. E no lugar onde os sábios disseram no lugar onde os sábios disseram que a brahá deve ser comprida, aqui a Gemara traz o trecho da Mishnah, onde os sábios disseram que a brahá deve ser comprida, não está permitido encurtá-la. Sim, agora ele vai trazer o debate, os ensinamentos sobre isso. É simples a este claro. Mas, num caso onde uma pessoa toma em sua mão uma taça de vinho e ao pensar que se tratava de uma cerveja, iniciou sua brahá, né? Portanto, ou seja, ela pensou que era a questão de cerveja, então ela fez a brahá que faz tudo pela sua palavra. Então, portanto, a pessoa disse Baru Atashan, Elokeinu melech haolam. Então ela já chegou nessa parte com a intenção de bendizer pelo copo de cerveja, e percebeu então que se tratava de vinho. Ao perceber isso, a pessoa finalizou a brahá corretamente, dizendo Borei Peri Hagafen. Então até Eloheinu melech haolam ainda está salvo. Porque ela disse Borei Peri Hagafen, que faz o fruto da videira, em vez de fazer a brahá Sheakol Nihab Dvarot. A pessoa iniciou uma bênção com a intenção de bendizer pela cerveja e finalizou abençoando pelo vinho. Mesmo assim, esclarece a Gemara, saiu de sua obrigação e a bênção é válida. Mesmo assim, mesmo que ele tinha a intenção de fazer a brahá para cerveja, mas na metade ali da brahá percebeu que era vinho, então ele cumpriu a mitzvah. Já que essa bênção isenta as demais. Pois eis que foi ensinado a Mishnah sobre qualquer alimento, se a pessoa disser Sheakol Nihab Dvarot, cumprir a obrigação de recitar a bênção. Isso a gente vai ver mais pra frente. Elar Echadeka Naket Kassá Deshirá. Mas, num caso onde uma pessoa toma em sua mão um copo da cerveja, e ao pensar que se trata de vinho, inicia a bênção com a intenção de abençoar um copo de vinho. E finaliza com a bênção apropriada para o copo da cerveja. Qual é a sentença? Qual que é a lei?
nós seguimos a parte principal da bênção. Ou seja, o início da bênção, Baruch atah Hashem, né? Não estou falando Adô, né? Traço nai, porque não estou fazendo, estou somente recitando ela. Então, não estou falando o nome certo. Baruch atah Hashem, Elokeinu, melech haolam, né? Ou nós seguimos a finalização da reza. Então, começou. Para responder essa pergunta, Guimarães vai recorre a outro tema. Tá, Shema, Shaharit, Patá, Beyotse, O, Vesim, Bemari, Baravim. Como já mencionamos anteriormente, recitamos a bênção antes e após a leitura pela manhã, e a primeira bênção é chamada de Yotse, O, que forma a luz, e a noite. A bênção inicial é chamada de, ou seja, a bênção do Shema da noite é chamada de Mari Varavim, que aproxima as sombras da noite. Venha e aprenda, pois assim diz a Baraita. Pela manhã, em Shaharit, se a pessoa iniciou a reza com as palavras da bênção Yotse Or, que seria apropriado para amanhã, e concluiu a bênção com o texto de Mari Varavim, bênção apropriada para a noite, não saiu de sua obrigação. O que acontece aqui? É porque a bênção sempre vai se concluir no final, ou seja, a mitzvah que você está cumprindo ali, por exemplo, a questão do Shema, ela vai ter sua natureza, se vai ser cumprida ou não, a última bênção. Então, se você, por exemplo, está fazendo o Shema da noite e o final da bênção você faz Yotse O, que é uma bênção que é do dia, então o final da bênção, a última bênção, vai concluir qual é a mitzvah qual que é o Shema que você está fazendo. Então, se você fizer o Yotse O na última bênção do Shema da noite, já não está cumprindo a mitzvah. A mesma coisa, se você estiver fazendo o Shema da manhã e você fizer a bênção Mari Varavim na última bênção, depois do Shema, então você não cumpre a mitzvah. Venha e aprenda, pois assim diz a Baraita. Pela manhã, em Shaharit, se a pessoa iniciou com reza, as palavras da bênção Yotse O, que seria apropriada para amanhã, e concluiu com a bênção do texto Mari Varavim, bênção apropriada para a noite, não saiu de sua obrigação, ou seja, não cumpriu o preceito de proferir a bênção adequada antes da leitura do Shema. Mas se a pessoa iniciou sua bênção dizendo o texto de Mari Varavim e concluiu proferindo a bênção de Yotse O, saiu de sua obrigação, cumprindo o preceito de noite. Em Arvit, se a pessoa iniciou sua bênção proferindo as palavras de Mari Varavim, bênção noturna, e finalizou com o texto de Yotse O, não saiu de sua obrigação, de modo semelhante ao que vimos acima. Mas se a pessoa iniciou recitando Yotse O e finalizou com as palavras de Mari Varavim, saiu de sua obrigação, e sua bênção é válida. Ou seja, se ele fez você está fazendo o Shema da noite, e ele fez a bênção de Yotse Or, que é a primeira bênção do Shema da manhã. Ele fez a primeira bênção, que era para ser no Shema da manhã, ele fez e colocou no Shema da noite. A primeira bênção do Shema da noite fez Yotse Or. Mas ele lembrou que estava fazendo o Shema da noite. Então, ele coloca a bênção Mari Varavim, né, que faz os luzeiros, que aproxima a noite, as sombras da noite. Então ele cumpria a mitzvah. Porque a última bênção é que conclui e que dá a natureza da bênção. Então, se ele fez a última bênção, que era uma bênção para o Shema da noite, no final, então cumpriu a mitzvah. Mesmo que ele tenha feito a primeira bênção, e essa primeira bênção ela era do Shema da manhã, ele cumpriu a mitzvah. Shanei Hatan Dekama Baru Yotse Hameorot Hanichal de Leerab Dekma Kol Bracha Shen Bachaskarat Shen Eina Bracha Shapir. Lá no caso das bênçãos do Shema, a situação é diferente. Não se trata do mesmo problema encontrado na Brahá, do vinho, por exemplo. A Brahá do vinho ou da cerveja é precedida por Baruch atah Hashem, enquanto que as Brahot do Shema são precedidas somente com Baruch atah Hashem. Pois na bênção que antecede o Shema, se diz Baruch atah Hashem Yotse Hameorot. Se adequa ao que diz Rabi. Pois ele diz, toda bênção que não contém menção do nome do Eterno não é considerada bênção. Então, de acordo com o nome de Rabi, né, de acordo com o que diz Rabi, toda bênção que não tem o nome de Hashem não é uma brahá. Deste modo, a lógica se encaixa muito bem. Tanto as bênçãos do Shema, quanto as bênçãos do vinho e da cerveja mencionam o nome do Eterno, né, que é
tetragrama. E, portanto, são bênçãos de modo que podemos transpor regras que se aplicam uma para as demais. Ela Rabbi Yohanan de Amar Kol Beracha, Shen HaBamalhut Eina Beracha. Mas a opinião de Rabbi Yohanan, que disse toda bênção que não contém menção à majestade não é considerada bênção. O que temos para dizer? Pois as bênçãos que antecedem o Shema não contêm majestade, ou seja, Elokeinu melech haolam. E, portanto, não podemos compará-las com a bênção sobre o vinho da cerveja, ou seja, não existe essa questão da majestade, Elokeinu melech haolam, né? Que contém essa menção. Não tem como fazer um paralelo, porque é diferente por exemplo, do vinho ou da cerveja, tem Elokeinu melech haolam. Mas nas brachot do Shema não tem. Que contém essa menção. De modo que são consideradas bênçãos plenas. Assim sendo, se seguimos a lógica do Rabbi Yohanan, como podemos chegar à conclusão anterior de que aprendemos a partir das bênçãos que antecedem o Shema, que toda bênção segue de acordo com a sua finalização? Poderíamos dizer que as bênçãos do Shema Poderíamos dizer que as bênçãos do Shema que não são plenas, por não conter a menção da majestade, seguem de acordo com as palavras que as concluem. Mas outras bênçãos, como a do vinho, por exemplo, uma vez que a pessoa proferiu o nome do Eterno e fez menção à sua majestade com a intenção equivocada, nada vale finalizar de maneira apropriada. Na opinião de Rabbi Yohanan, consideramos que a bênção somente é plena quando menciona o atributo da majestade, de modo que a bênção que precede o Shema seria uma bênção plena, se considerarmos o texto desde o início, pois se trata de um texto longo, que tem início pela sentença de Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, e conclui com Baruch Hashem. Rabbi Yohanan poderia considerar que a bênção inteira, e deste modo poderíamos compará-las com as bênçãos do vinho ou da cerveja, posto que todas contêm menção da majestade. Por que não podemos utilizar esta lógica? Mas, uma vez que declarou Rabba mencionamos na bênção que precede o Shema matinal a expressão que crias a escuridão, né? Mari Veravim. E a bênção noturna dizemos, fazes aparecer a luz perante as trevas e as trevas perante a luz, para lembrar do atributo do dia durante a noite e do atributo da noite durante o dia. Portanto, quando a pessoa diz a bênção com menção à majestade, no início da bênção, Yotse-O, desde o princípio já tinha a intenção de abençoar ambos, o dia e a noite, de modo que o equívoco no início da bênção, que precede o Shema, não tem grande relevância, pois a princípio da bênção do Shema tem por finalidade abençoar tanto o dia quanto a noite. Assim sendo, não podemos comparar este caso com o caso do vinho, pois o início da bênção do vinho não deveria se referir ao vinho e à cerveja, mas somente ao vinho. Então, Guimará traz uma visão que, olha, as bênçãos do Shema, elas vão fazer tanto menção do dia quanto da noite. Diferente, portanto, da bênção, por exemplo, do vinho, que é Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, Borei Peri Hagafen. Então, além de ter Elokeinu melech haolam, o que nas bênçãos do Shema não tem um problema aqui, que ela só está ligado, por exemplo, a Borei Peri Hagafen, a vinho e a bebida, que tem ligação com, né, a oliveira, a videira, perdão. Tá chamando Seifa Keilalo Shel Davar Hakol. Venha e aprenda o final da Baraita que vimos anteriormente, pois a Baraita diz: a regra geral para isto é: toda bênção segue de acordo com a conclusão. A regra geral para isso, o que nos traz? Acaso essa expressão da Baraita não vem a concluir, acaso essa expressão da Baraita não vem a incluir o caso do vinho e da cerveja que mencionamos anteriormente? A Guimarães então traz a resposta: não, esta evidência não é conclusiva. Podemos dizer que essa frase, a regra geral para isto, traz referência no caso do pão e tâmaras, ou seja, a regra de que as bênçãos valem de acordo com a sua finalização, se aplica ao caso do pão e tâmaras. Após comer pão, a pessoa deve recitar Birkat Hamazon e após comer tâmaras, deve proferir a bênção de Men, Mein, Shalosh, o que
é significativamente mais curta. Como é isto? Se dissermos que se trata da pessoa que comeu pão, e ao pensar que comeu tâmaras, iniciou a bênção com a intenção de bendizer pelas tâmaras, e concluiu com a bênção apropriada para o pão, este é justamente o nosso problema. No caso do vinho e da cerveja. Mas não é este o caso, pois precisamos da regra deste modo. Se trata do caso em que a pessoa comeu tâmaras, e ao pensar que comeu pão, iniciou a bênção sobre o pão, Bikat Amazon, e finalizou com a bênção da tâmara. Essa pessoa saiu de sua obrigação, pois a bênção é válida. Uma vez que, mesmo que tivesse finalizado com a bênção do pão, também teria cumprido a obrigação, e a bênção teria validade. Embora não seja, a priori, a bênção adequada de recitar, né? Embora não seja o correto. Qual o motivo para isso? Tâmaras também alimentam, e Bikat Amazon, a bênção do pão, se refere ao sustento. Então, com isso, a Gemara traz um ensinamento da Baraita. A regra geral para isto pode-se referir a este caso, pode referir-se a este caso e não se aplica a todas as bênçãos. Deste modo, a questão a respeito de se as bênçãos seguem a conclusão ou a parte principal permanece sem uma solução. Bem como o caso da pessoa que começa a recitar Abrahá de maneira equivocada e corrige a bênção no final. Ou seja, aqui a Gemara está querendo entender que se a pessoa, ela, vamos dizer assim, ela está fazendo uma Abrahá, mas ela percebe que não é aquela Abrahá. No caso, como foi dito, do Borepiri Hagafen e também da questão do vinho, né? Que é Sheakon e Rabidvarô. Então, se ela chegar e perceber que na verdade não é aquele alimento e ela mudar ou fizer de outra forma, né? Não, em vez de falar Borepiri Hagafen, ela fala Sheakon e Rabidvarô, ela cumpre a obrigação. E o que isso também está em ligação com todas as bênçãos? Por exemplo, na questão do Shema, que a gente viu, se alguém fizer no Shema da manhã, a bênção de Mariv Aravim, que é a primeira bênção do Shema da noite, que significa que faz aproximar a noite, mas no final, como ela está fazendo a bênção do Shema da manhã, ela se lembra e faz Yotzer Or, né? Baruch Atah Hashem, Yotzer Or, né? Ou seja, que faz a luz, né? Então, ela cumpriu a obrigação, porque ela fez a última bênção do Shema da manhã, embora ela tenha feito a primeira bênção do Shema da noite, ela cumpriu a obrigação, porque o que conclui é justamente o final da bênção, que conclui, então ela cumpriu a obrigação. Então a Gemara está discutindo sobre isso. Disse Rabba Bar Hinana, o idoso, em nome de Rabi: todo aquele que não pronunciou a bênção Emet Vetsiv em Shaharit e a bênção Emet Vemunah em Arvit, não cumpriu o preceito do qual está obrigado. Como está escrito: proclamar desde amanhecer a tua bondade, Hesed, e à noite tua fidelidade, Emunah. Tehillim 92:3. A bênção da manhã, Emet Vetsiv, menciona a bondade do Eterno e a certeza de grandes proezas que o Eterno fará no futuro para o seu povo. A bênção noturna, Emet Vemunah, faz alusão aos milagres que Deus fez ao povo de Israel, principalmente as maravilhas realizadas quando ele tirou o seu povo do Egito e o levou à terra de Israel. Durante as bênçãos da Amidah, a pessoa se inclina e se curva 4 vezes, 2 vezes ao início e no fim da primeira bênção, Magen Avraham, e 2 vezes no início e o fim da bênção de agradecimento, Hodá. Então, agora a Gemara vai trazer sobre esse ensinamento de Rabba Bar Hinana. Ve'amar Rabba Bar Hinana mishmei de Rab Hamitpalel, que shehu Korea Bevaruch. E disse Rabba Bar Hinana em nome de Rav: aquele que reza quando se curva deve curvar-se ao proferir Baruch, e ao erguer-se deve erguer-se e pronunciar o nome de Deus. Ou seja, a pessoa deve inclinar-se quando diz Baruch, que é literalmente bendito. Permanecer inclinada enquanto diz Atá, e erguer-se ao pronunciar o nome do Eterno. Então é isso que a gente faz na Amidah: Baruch, Atá, que ainda curvado, Hashem. Então a gente levanta. Disse Shmuel: qual é o argumento de Rav para dizer que assim devemos nos inclinar? Rav Shmuel está querendo entender. Por que fazemos isso? Pois está escrito: o Eterno
reergue os encurvados ou caídos. Tehillim 146, 8. Portanto, ao pronunciar o nome do Eterno, nós nos erguemos e questionam o que disse Shmuel, pois está dito: então temeu-me e assombrou-me por causa do meu nome. Malachi 2:5. Ou seja, o nome do Eterno fez causar temor e assombro, fazendo com que a pessoa se curve. Então, como assim? Se a gente tem que mencionar o nome do Eterno porque o Eterno ergue os caídos, mas não existe um passuk, Malaquias 2:5, que quando o nome do Eterno chegou a ele e fez ele ficar curvado, então deveria ser o contrário. Quando mencionar o nome do Eterno, a gente deveria se curvar, porque está dizendo, porque está dito: então temeu-me e assombrou-me por causa do meu nome. Então, a Guemará ela vai continuar falando sobre isso. Acaso está escrito em meu nome? Acaso está escrito em meu nome? Se assim fosse, estaria claro que deveríamos nos curvar ao pronunciar o nome do Eterno. Mas está escrito por causa do meu nome. Não está escrito em meu nome. Fazendo assim entender que a gente deveria se curvar-se quando falasse o nome do Eterno. Mas porque está escrito por causa do meu nome. Portanto, esse versículo não se constitui uma prova de que ao pronunciar o nome de Deus devemos nos curvar. Para reforçar o argumento de Rav de que as pessoas devem se curvar ao dizer Baruch e se erguer ao dizer o nome do Eterno, a Guemará traz um testemunho. Disse-lhe Shmuel: Ahia Ba'arav, homem de Torá. Ou seja, literalmente aqui em hebraico é filho da Torá. Venha e contar-te-ei algo sublime que disse teu pai. Assim disse teu pai: quando a pessoa que reza e se curva, deve curvar-se ao proferir a palavra Baruch, e quando se ergue, deve levantar-se ao dizer o nome de Deus. É importante que aqui está dizendo especificadamente da Amidá, embora vai ter gente que vai querer colocar em outras partes também, né, quando fala Baruch, se curvar, né? Mas especificamente essa halahá é da Amidá. Viramos a página, Amud Bet, o lado B, né? Então 12b. Rav Sheshet ki kara ki chizra ki zake frechi que rivia. Rav Sheshet, quando se curvava durante a reza, se curvava como que a gente chama de chizra. E quando se erguia como rivia. O que é isso? De acordo com Rashi, chizra é uma espécie de cajado. E Rav Sheshet se curvava agilmente de uma só vez. Rivia seria uma cobra. Então, chizra quer dizer o quê? É um cajado. Então, ele curvava como um cajado. E rivia levantava-se como uma cobra, né? Ou seja, rapidamente. Pois Rav Sheshet se levantava lentamente, começando pela cabeça. Ve'amar Rabba bar Hinana hava mishmei de Rav kol hashana kulan adam mitpalel Hayel hakadosh. E disse Rabba bar Hinana, o idoso em nome de Rav: durante todo o ano, o homem diz em suas preces Hayel hakadosh. Ou seja, na Amidá, durante todo o ano, a gente vai falar Hayel hakadosh, o Deus Santo. Então vai existir uma brahá na Amidá que a gente fala Deus Santo. Mele ohev tzedakah mishpat, rei que ama a caridade e a justiça. Também citamos isso. Exceto durante os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, conhecidos como os 10 dias do retorno, ou os dias temíveis. Nestes dias, de acordo com o Rabba bar Hinana, o idoso em nome de Rav, nestes dias a pessoa reza dizendo Hamelech HaKadosh. Então, em vez de dizermos na Amidá, desde o período de Rosh Hashanah até Yom Kippur, em vez de falarmos Hayel HaKadosh, a gente fala Melech HaKadosh, o Rei Santo. E em vez de falar Melech Ohev Tzedakah Mishpat, o Rei que ama a caridade e a justiça, a gente diz Hamelech HaMishpat, Rei da Justiça. Somente em Rosh Hashanah até Yom Kippur. Verabi Elazar Amar Aflu Amar Hayel HaKadosh Yitzah Shneimah Vaigbar Hashem Tzevakot Bamishpat Ve'Hael HaKadosh. E disse Rabi Elazar, mesmo que a pessoa se equivoque e diga Hael HaKadosh, cumpriu sua obrigação. Ou seja, quando ela percebeu que chegou em Rosh Hashanah, tem Yom Kippur, e ela está nesse período,
ela esqueceu que agora a reza na Amidá mudou, e ele diz Israel Hakadosh, né, em vez de Mele Hakadosh, ou seja, Rei da Justiça. Então ele cumpriu sua obrigação. Pois está escrito: é exaltado o Eterno dos Exércitos no juízo, e o Deus do Santo, Israel Hakadosh, é santificado em justiça. Yeshayahu 5,16. Isso é quando a pessoa ela esquece, ela se equivocou. Quando é exaltado o Eterno dos Exércitos no juízo. Daí a Gemara traz a pergunta: quando é exaltado o Eterno dos Exércitos no juízo? Trata-se dos 10 dias desde Rosh Hashanah até Yom Kippur. Eis que foi dito, o Deus Santo, Israel Hakadosh. Ou seja, de acordo com a opinião de Rabi Elazar, não há necessidade de alterar as bênçãos durante os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, pois aprendemos na Escritura que mesmo nessa época de julgamento, o Eterno pode ser chamado de Deus Santo. Então, o que está de acordo? De acordo com Rabi Elazar, não precisaríamos ter que mudar a reza. De acordo com Rabi Elazar, não precisaríamos mudar a reza. Daí a Gemara vai trazer uma pergunta. O que concluímos para Halahá? O que concluímos para Halahá? O que de fato é? Mudamos, não mudamos? Disse Rabi Yosef, devemos dizer Israel Hakadosh, o Deus Santo, e Mele Ohev Tzedakah Mishpat, como ensinou Rabi Elazar, pois Israel Hakadosh também se emprega nesta época. Disse Rabá, Hamele Hakadosh, o Rei Santo, e Hamele Hamishpat. Né? E a Halahá é de acordo com o Rabba. Então, de acordo com o Rabba, e a Gemara traz o Din, ou seja, a lei, que quando chega em Rosh Hashanah tem Yom Kippur, devemos mudar a leitura. Então, quando chegar na parte que a gente falar Ha'el Hakadosh, Deus Santo, devemos dizer Melech Hakadosh. Né? Devemos dizer Hamelech Hakadosh, o Rei Santo. E também Hamelech Hamishpat, numa parte, né, que é uma parte da nossa liturgia, que é o Rei da Justiça. Ve'amar Abba Hinana Sava Mishmei Derav Kol Shefsha Lo Levakesh Rachamim Al Havero. E disse Rabba Hinana, o idoso, em nome de Rav, todo aquele que tem possibilidade de pedir aos céus misericórdia por seu próximo e não o faz, é chamado de pecador. Aprendemos isso no episódio que Shmuel repreende duramente o povo. Durante sua demonstração, está dito: e quanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Eterno, deixando de orar por vós, eu vos ensinarei o caminho bom e o direito. Então, de acordo com o Rabba Barrinana, todo aquele que não pede misericórdia pelo seu próximo é chamado de pecador. Disse Rava: caso se trate de um Talmid Rachan, que necessita de misericórdia divina, não basta que a pessoa peça por ele, mas deve doer-se por ele. Então, se for um gigante em Torá, não só basta pedir misericórdia, mas sim doer-se com ele. De onde aprendemos que a pessoa deve doer-se por um Talmid Rachan, né? Sentir o sofrimento por ele. Se dissermos que aprendemos isso devido ao que disse ao rei Shaul, como está escrito: e não há ninguém dentre vós que se doa de mim, e não há ninguém que revele os meus ouvidos. Shmuel 1, Perek 22, Passuque 8. Deveríamos dizer que essa prova não é válida e que o caso de um rei é diferente. O caso do rei pode ser uma exceção, que não se aplica a todo o Talmid Rachan. Mas, portanto, devemos aprender essa regra a partir daqui. Agora, Gemara de fato traz a prova que devemos também se doer pelo Talmid Rachan. Mas, quanto a mim, estando eles enfermos, vestia-me de cilício, afligia-me com jejum. Teilim 35, 13. Deste versículo concluímos que devemos nos preocupar mais com Talmid Rachan, ou Talmidei Rachamim, ou seja, um grande gigante em Torá, como o rei David, inclusive jejuando e vestindo roupas de luto. Ve'amar Rabba Barrinana Sava Mishmei Derav. E disse Rabba Barrinana, o idoso, em nome de Rav: todo aquele que comete alguma transgressão e posteriormente se envergonha do que fez, tem todos os seus pecados perdoados. Como está dito: para que te lembres e te envergonhes e nunca mais abra tua boca.
por causa da tua vergonha. Quando eu te perdoar, tudo quanto fizeste, diz o Eterno. Ou seja, quando a pessoa ela transgride, mas ela se sente vergonhada por transgredir a mitzvah, de acordo com Rabba Bachinana, o idoso em nome de Rav, ele tem seus pecados perdoados. Dilmat Sibushanei, Elá Mechacha. Vayomer Shmuel al Shaul Lamar Higastani. Talvez para um coletivo a medida seja diferente. Agora Guimarães não quer somente ver sobre uma pessoa, e sim um coletivo. Ou seja, este versículo se refere ao pecado de todo o povo, como um grupo. Poderíamos dizer que a indulgência em relação a um coletivo é maior que a condizente, é maior que a concedida ao indivíduo. Portanto, este versículo não constitui evidência conclusiva de que um indivíduo tem seus pecados perdoados. Ou seja, Guimarães contesta essa prova, porque isso, na verdade, é para um coletivo, mas não é suficiente para dizer para o indivíduo. Portanto, este versículo não constitui uma evidência conclusiva de que o indivíduo tem seus pecados perdoados, caso se envergonhe do que fez. Mas aprendemos isso daqui, ou seja, agora Guimarães traz de fato a prova que se a pessoa se envergonha, não no coletivo, né, mas se a pessoa se envergonha, ela tem seus pecados perdoados. Aprendemos daqui. Shmuel disse a Shaul: por que me enervaste, fazendo-me subir? Então disse Shaul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faça saber o que hei de fazer. Shaul não menciona o profeta, a consulta do Urim e do Tumim, pedras utilizadas pelos Kohanim para consultar o Altíssimo. Shaul nos mencionou, só falou que não veio pelo profeta e nem por sonhos, mas ele não consultou, portanto, né, nesse sentido, ele não mencionou o Urim e Tumim. Pois se envergonhava de haver abatido Nov, a cidade dos Kohanim, quando perseguia Davi. Então ele não mencionou porque ele ficou envergonhado, porque na sua caça com Davi, ele abateu a cidade de Nov, que era uma cidade de Kohanim. Então ele ficou envergonhado com isso. Portanto, temos um exemplo de um indivíduo que cometeu uma transgressão e se envergonhou do que fez. Mas de onde sabemos que Shaul foi perdoado pelos céus? Né? Saul foi perdoado pelos céus. Pois está dito: e disse Shmuel a Shaul: e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Então, de acordo com a Guimarães, Shaul ele ficou envergonhado sobre isso. Ele se sentiu mal por ter transgredido a mitzvah. Então, a Guimarães traz que com essa, vamos dizer assim, essa techuvá, essa vergonha que ele teve, ele foi perdoado. Por isso está escrito: e disse Shmuel a Shaul: e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Ou seja, no Shammai. E disse Rabi Yohanan: comigo significa em meu círculo. Isso significa, de acordo com Rabi Yohanan, o termo comigo refere-se em meu círculo, ou seja, em meu convivimento. Isto é, entre os justos. Portanto, concluímos que Shaul teve suas transgressões perdoadas. E os sábios dizem: aprendemos que Shaul teve seus pecados perdoados a partir daqui, para que os enforquemos ao Eterno em Givá de Shaul, o eleito do Eterno. Shmuel 2, Péric 21, 6. Então aprendemos que os pecados de Shaul foram perdoados de Saul, rei Davi, o rei, desse passuk que diz: para que os enforquemos ao Eterno em Givá de Shaul, o eleito do Eterno. Essa frase foi dita a David pelos Givonim, que certamente não tinham nenhum apreço por Shaul. Vocês não gostavam de Shaul, mas mesmo os ímpios, né, mesmo os Givonim, mesmo os Givonim, os Gibeonitas, não gostavam de Shaul, chamaram ele de eleito do Eterno. Givonim, né, Gibeonitas, que certamente não tinham nenhum apreço por Shaul, uma vez que sofreram diretamente com o extermínio que ocorreu na cidade de Novo, pois os Givonim trabalhavam para os Kohanim. Na realidade, este versículo se encontra justamente em um contexto onde os Givonim, os Gibeonitas, pedem vingança contra os descendentes de Shaul.
Por que então os Givonim, né, os Gibeonitas, já que eles pediram vingança contra os descendentes de Shaul, chamaram Shaul de eleito do Eterno? Dizem os sábios. Naquele momento saiu uma bat-kol, uma voz divina, e disse: o eleito do Eterno, de modo que podemos concluir que Shaul foi perdoado pelos céus. Né? Então aqui, né, a Guimará, ela quebra um conceito, né, que muita gente fala mal de Shaul. Shaul morreu perdido, enfim. Guimará vai contestar, não. Até mesmo os Gibeonitas, que não gostavam dele, chamaram de o eleito do Eterno. Por quê? Porque os céus chamaram de eleito do Eterno. Amar Rabi Abahu ben Zutati, Amar Rabi Yehuda ba Zivda. Disse Rabi Abahu ben Zutra, que disse Rabi Yehuda ba Zivda. Pediram para instituir a leitura da porção Balak, Bamidba, do 22:2 até o 24:25, durante a recitação do Shema. Então, Rabi Abahu ben Zutra, que disse Rabi Yehuda ben Zivda, disseram que pediram para instituir a leitura da porção de Balak. E por que não a instituíram? Devido ao ônus que isso traria ao público, pois acartaria em um texto muito comprido, tornando a reza demorada. E qual o motivo pelo qual disseram acrescentar este trecho de Balak? Ou seja, então, o que acontece? Rabi Abahu ben Zutra, que disse Rabi Yehuda ben Zivda, trazem um ensinamento da época que queriam colocar no Shema, né? A gente tem as bênçãos antes, depois do Shema e o próprio Shema. Eles queriam, né, os Yehudim da época, queriam colocar Parashá de Balak junto com o Shema, né, na liturgia. Não foi aceita porque justamente tornaria a reza muito demorada. Então por que eles queriam colocar essa Parashá, né, de Balak ao Shema, né, Bamidba 22:5 até o 24:25? Por que queriam? Se dissermos que é porque o trecho faz a menção à saída do Egito, pois está escrito nele, né, na Parashá de Balak, Deus que os tirou do Egito, Bamidba 23:22. Por que então não institui-se que devemos ler o trecho que fala sobre os juros? Levítico 25, 35, 38. O trecho que trata da lisura da utilização dos pesos e medidas. Então, se é por causa, né, da questão da libertação do Egito, por que a gente não acrescenta o Pérec de Vaikra 25 até do versículo 35 ao 38? Ou também o trecho de Vaikra 19, 33 ao 37, que também menciona a saída do Egito. Porque justamente pediram para incluir a porção de Balak. É certo que outros que lembram a saída do Egito, mas disse Rabi Yosef ba Abim, pediram para incluir a porção de Balak, e pois nela há um versículo que diz: agachou-se, deitou-se como leão e como leoa, quem o levantará? Bamidba 24:9. Então eles queriam trazer essa parashá por causa desse passo. Esse versículo faz alusão à mitzvah do Shema, que é praticada ao deitar-se e ao levantar-se. Se o que há de especial neste trecho é o único pasuk, como eu disse Rabi Yosef bar Abim, e sua leitura não foi instituída para não causar o ônus ao público, cansaço de tanto ler, que as pessoas digam então somente este versículo e não digam todo o resto da Parashá Balak. Assim solucionaremos a questão. A Guimarães explica que não podemos agir desse modo, pois aprendemos: toda a Parashá da Torá, que foi dividida por nosso mestre Moshe, podemos dividir do mesmo modo a recitar de maneira isolada. Toda Parashá que não foi dividida por nosso mestre Moshe, não podemos dividir. Portanto, não está permitido retirar este versículo de seu contexto e inseri-lo durante a leitura da Parashá, durante a leitura do Shema. Então, não pode. Se Moshe não separou, não pode. Parashat Tzitzit, Mpnei Ma Kevaua, Amar Rabi Yehuda bar Chaviva, Mpnei Sheyesh bar Hamishá Devarim. A leitura da porção do Tzitzit, o terceiro parágrafo do Shema, por que foi instituída como parte da mitzvah da leitura do Shema? Disse Rabi Yehuda bar Chaviva, pois há nesta porção 5 assuntos relevantes: a mitzvah do Tzitzit, a saída do Egito, o jugo das mitzvot,
e a ciência de que devemos ter cuidado com os que dizem os hereges, pensamentos a respeito de pecados e pensamentos a respeito da idolatria. São 5 assuntos que diz a terceira porção. Bishlama hanei telat me fashan ol mitzvot dirtiv. Podemos entender, sem problemas, que 3 destes assuntos são citados no parágrafo que trata de tzitzit. Bamidbar 15, 37 a 41. Pois são mencionados explicitamente no texto, o jugo das mitzvot, como está escrito. E as vereis e lembrareis de todos os mandamentos do Eterno. E a mitzvah do tzitzit, como está escrito. Façam para elas franjas. Tzitzit sobre a borda de suas vestes. E a saída do Egito, como está escrito. E vos tirei da terra do Egito. Eladat minim, richur, haverá, veihur, avodazará, menalan. Porém, a advertência sobre os hereges, os pensamentos pecaminosos e os pensamentos sobre idolatria, de onde concluímos que estão implícitos no parágrafo que trata a mitzvah do tzitzit. Essa parte a gente entende que tem ligação com a mitzvah do tzitzit, da saída do Egito, mas da onde que a gente pode pegar nesse trecho, nesse parágrafo, a questão da advertência dos hereges, dos pensamentos pecaminosos e da avodazará, que se trata da parte do tzitzit, do parágrafo do tzitzit. Então a Guimarães vai trazer a resposta. Detania acharei leva vehen, zo minut vehen huomer. Pois ensina a Baraita, e não seguireis após as inclinações de vossos corações. Trata-se da heresia, esse passo que diz. E não seguireis após as inclinações de vossos corações. Trata-se da heresia. Como diz o texto, diz o insensato em seu coração, Deus não existe. Tehillim 14:1. Após os deleites de vossos olhos, trata-se, que está dizendo o trecho de Bamidbar, trata-se dos pensamentos pecaminosos, como está dito. Como disse, porém, Shinshon a seu pai, toma esta para mim, porque ela é muito porque ela muito agrada meus olhos. Juízes 14:13. E Shinshon se refere à moça filisteia que ela deseja tomar por esposa. Atrás dos quais andas prostituindo, trata-se dos pensamentos de avodazará, de idolatria. Assim diz o texto, tornaram-se a prostituir após os Balaim. Agora, Guimarães vai trazer um ensinamento da Mishnah para ser discutido. Mishnah. Mas kirem etziat mitzrayim balelot. Amar Rabi Elazar ben Zaria, harei ani keven shivim shana, velo sarti sheteama. Agora, a Guimarães traz o texto da Mishnah, menciona-se a saída do Egito à noite. Ou seja, na leitura noturna do Shema, também devemos recitar o terceiro parágrafo, que trata da mitzvah do tzitzit. Este traz a referência à saída do Egito. E a mitzvah lembrar da saída do Egito durante a noite. Como esclarece aqui a Mishnah. Disse Rabi Elazar ben Zaria, eis que sou um septuagenário e nunca logrei compreender o motivo pelo qual falamos a respeito da saída do Egito. Durante as noites, até que ensinou Ben Zomá, pois está dito, para que te recordes do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Dias da tua vida, então Ben Zomá interpretou homileticamente no Midrash. Dias de tua vida se referem aos dias. Mas como diz o Passuque, todos os dias da tua vida, incluímos daqui também as noites. E os sábios dizem, dias da tua vida se refere a este mundo. E o acréscimo da palavra todos vem para incluir também os dias do Mashiach, ou seja, o período da redenção. Recitaremos o Shema, e ao recitarmos o Shema, lembraremos do êxodo do Egito, mesmo na época da redenção. É isso que diz Rachamim. Então aprendemos aqui que é mitzvah recitar o Shema, recitar a saída do Egito à noite. E por isso que recitamos o terceiro parágrafo. Porque muitos poderiam dizer, e disseram, por que tem o terceiro parágrafo no Shema da noite? Deveria somente ter 2, porque o tzitzit, as franjas, não é uma mitzvah de noite. Deoraita, né? Derabanan, existe uma mitzvah derabanan de você usar tzitzit à noite. Mas Deoraita não existe essa mitzvah. Então, poderíamos pensar que não precisaria ter que ler o trecho do tzitzit, né? O parágrafo do tzitzit, que fala do tzitzit. Mas como fala da lembrança do Egito, então é mitzvah falar esse terceiro parágrafo. Então vai trazer a Guimarães. Tania amalahen ben zomá la chachamim.
Vimos na Mishnah que Ben Zomá e os sábios discordam a respeito da interpretação do Pasuk em Devarim 16. Ben Zomá entende que o versículo nos ensina que devemos recordar a saída do Egito tanto durante os dias quanto durante as noites. E os sábios, por sua vez, entendem que devemos mencionar a saída do Egito tanto neste dia, tanto neste mundo, antes da redenção, quanto depois da vinda do Mashiach. Então existe esse marloquet. Ben Zomá diz que os dias da sua vida é o dia, quando está claro. Todos os dias da sua vida é a noite. E os Rachamim dizem dias dessa vida é esse Olam Hazeh. Todos os dias da sua vida é o Olam Rabá. Então existe esse marloquet. Os sábios, por sua vez, entendem que devemos mencionar a saída do Egito, tanto neste mundo antes da redenção, quanto depois da vinda do Mashiach. Ensina a Baraita. Disse Ben Zomá aos sábios. Então, Guimará trouxe uma Baraita do debate de Ben Zomá com os sábios. Acaso devemos recordar a saída do Egito na época do Messias e da redenção? Já não foi dito, Emiarro, Jeremias 23, 7, 8, portanto, eis que vem dias, diz o Eterno, em que nunca mais dirão, vive o Eterno que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Eterno que tirou e que trouxe a linhagem da casa de Israel da terra da noite e de todas as terras para onde os tinha arrojado. Eles habitarão na terra. Emiarro profetizou sobre a vinda do Mashiach. E segundo ele, as pessoas não mencionariam a saída do Egito nesta época. Então nessa baraita que a Gemara traz para explicar a Mishnah, né, e por que tem esse marloquet, né, trouxeram sobre essa pergunta que Ben Zomá fez esse ensinamento na baraita, né. Olha, Ben Zomá diz aos sábios, por que fazemos a menção do Egito, né, faremos a menção do Egito na época do Mashiach, já que o trecho de Emiarro disse que não faremos? Então, os sábios disseram-lhe os sábios, esta profecia de Emiarro não significa que a saída do Egito será extirpada de seu lugar. Ou seja, que terá sua lembrança apagada definitivamente. Mas significa que a redenção do povo de Israel, de sua subserviência aos reinados estrangeiros, será o fator principal desta época e a saída do Egito será algo secundário diante deste novo acontecimento. Então não é que não vai ser mais dito, é que vai ser secundário. Hoje nesse Olam Hazeh é primário, mas no Olam Rabá vai ser secundário. Será importante, mas não tanto quanto a vinda do Mashiach. Mas, portanto, será dito, mas não com tanta importância quanto a redenção que Mashiach fará, né, com a ajuda de Hashem, que seja em nossos dias. Nessa época, a saída do Egito será algo secundário diante desse novo acontecimento. Do mesmo modo, disse, não mais será chamado Yaakov, mas Israel será o teu nome. Bereshit 35:10. E isso não significa que ele agora não pode mais ser chamado de Yaakov, porque a gente já viu que ele já foi chamado muitas vezes de Yaakov, mesmo depois de ter recebido o nome de Israel. Mas que sua essência agora é definida principalmente como Israel e não como Yaakov. Uma grande prova é o Matovu, né? Que a gente fala o Haleha Yaakov, mas não é Israel, mas não quer dizer que o seu nome apagou o seu outro nome. Mas agora é secundário. Assim também o êxodo do Egito se tornará secundário nos dias do Mashiach. Por isso, recitaremos o terceiro parágrafo do Shema da noite, né? Do Shema. Então, terminamos o Daf Yomi, né, de hoje, Bezrat Hashem. Vamos continuar amanhã. E que Hashem continue nos abençoando. E eu estou muito grato a cada um dos irmãos que estão aqui. Espero que tenham gostado. A gente viu bastante coisa muito profunda, né? Vimos sobre a questão da redenção, que de fato vamos excitar. A redenção do Egito também nos dias do Mashiach. As mitzvot também são nos dias do Mashiach. Aprendemos muitas coisas, como tentaram colocar para Shad Balak, né? Junto com a questão do Shema. Aprendemos também sobre a questão da liturgia, da Avodá dos Kohanim, que eles faziam a Brahá, depois eles iam fazer os pronunciamentos, conhecido como as 10 palavras, mas que os rabinos eles tiraram eles baniram essa prática porque para não apoiar os hereges, que só existe que Hashem só deu as 10 palavras, o que hoje em dia
isso é ainda muito forte, porque até o dia de hoje, se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer que só existem 10 mandamentos, então os Rahamim tiraram essa prática. A gente viu sobre a explicação das bênçãos, antes e depois. Vimos se uma pessoa, talvez, ela errou, né? A conclusão da bênção, nesse sentido, ia fazer ela cumprir aquela mitzvah, sim ou não, daí vai trazer aquela questão de maloket, e com isso a questão da brahá de borepiri hagafen, shehakon e baru para vinho e para a cerveja, em conexão com as bênçãos do Shema. Vimos o que é a estrutura do Shema, que tem que ter barur, né? Também de acordo com o Rabbi Yohanan, teria que ter Elokeinu melech haolam, porque é a excelência, né? É a excelência de Hashem, e também o mahloket, né? A disputa, ok, se tem o baru, tem baru, ok, mas para a bênção ser realmente mahloket, para a bênção realmente ser de excelente, ela tem que ter Elokeinu melech haolam, mas a bênção do Shema não tem. Então como é que funciona essa história? Então vimos sobre essas questões, né? Uma grande brahá, que Hashem nos abençoe e que a gente consiga terminar e continuar esse ciclo de Daf Yomi, vendo todas as Gemarot, todos os tratados. Se você está gostando desses vídeos, curta, compartilhe e comente o que você achou, e que Hashem nos abençoe. Shalom, shalom.